conosco nesses momentos em que nós aqui vamos compartilhar da sua palavra. Esse hino que nós cantamos tem uma frase muito especial. E ela diz assim: enquanto com o mundo insano eu ria, Jesus sofria. Essa frase pode ser a nossa frase para esta semana. Que a cada momento nos chame a atenção para esse acontecimento universal. Enquanto Jesus sofria, eu, você, a humanidade ria. Jesus veio a este mundo no exato tempo da profecia para dar andamento ao projeto da salvação da humanidade. Nós estamos iniciando hoje uma semana de oração. Este é o primeiro tema que está sendo apresentado. Nós vamos falar do início do ministério de Jesus nesse mundo. Talvez num enfoque um pouco diferente do que costumamos apresentar, de contar as histórias dos milagres. Mas nós queremos, nesta manhã, falar um pouco mais a respeito do que significa Jesus em nossa vida. Um pouco mais a respeito do que significa estar em comunhão com Deus, participar de uma forma ou de outra dos milagres de Jesus Cristo, porque todos nós somos fruto do maior de todos os milagres, que é um pecador arrependido ser salvo pela graça de Cristo. Esse é o maior de todos os milagres. Dentre todos os maiores milagres relatados nas Escrituras, grandes milagres relatados, não há maior milagre do que esse, do que um pecador, um mortal, vil, ser salvo pela graça de Cristo. Este é o grande milagre. Para cumprimento da profecia de Daniel 9:24, ao final das 70 semanas profetizadas, vamos ler o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa parte apenas. 70 semanas foram separadas para o povo de Deus. 70 semanas, 490 dias proféticos, 490 anos literais. Da ordem para sair e restaurar Jerusalém, que aconteceu no ano 457 a.C., até o ano 34 da nossa era, cumpriu-se esse período de 490 anos. Esses 490 anos foram especialmente separados para o povo de Deus, para a nação escolhida de Deus, para o povo judeu. No verso 27 diz assim: ele firmará aliança com muitos por uma semana. A última semana, os últimos 7 anos desse período profético, ele diz respeito diretamente ao período em que Jesus exerceu seu ministério na terra e os anos que sobraram até o apedrejamento de Estevão. Bem, 7 últimos anos dos momentos em que Cristo viveu aqui na terra. O verso inicial lido em Isaías diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diz o verso que ele fará aliança com muitos por uma semana. 7 dias proféticos, 7 anos literais. Do ano 27 até o ano 34, houve um período especial de graça para o povo judeu, com a presença do Messias entre eles na primeira metade da semana. Dos primeiros 3 anos e meio, do ano 27 em diante, Jesus esteve pessoalmente nesta terra. Ele andou com as pessoas comuns, ele conversou com as pessoas comuns, ele foi à casa das pessoas, ele curou enfermos, ele estabeleceu a vida às pessoas, ele fez muitos cegos verem. Jesus foi a presença de Deus entre nós. Jesus, por 3 anos e meio, do início do seu ministério no batismo até
3 anos e meio depois, quando ele foi crucificado, ele foi Deus presente entre nós. Privilégio especial, ter a convivência do Senhor do universo, o mestre dos mestres, aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. E o verso, capítulo 9, 27, ainda diz, terminando assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. 3 anos e meio depois de Jesus iniciar o seu ministério neste mundo, ele foi crucificado em uma cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã, cheios de esperança, cheios de certeza, cheios de convicção de que aquele tão grande sacrifício não foi em vão. No início desta última semana de graça, daquela última semana de graça, Jesus foi batizado por João Batista, e ali teve início o seu ministério. Ao sair das águas, as pessoas ouviram uma voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No livro Desejado de Todas as Nações, página 113, diz assim: as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos faz agradáveis a si no amado. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. A voz que falou a Cristo diz a toda alma crente: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós sempre ouvimos aquelas palavras, lemos aquelas palavras maravilhosas vindas dos céus, e foram palavras maravilhosas ditas a Jesus. Mas quão maravilhoso é saber que aquelas palavras ditas a Jesus são ditas a nós também. Você, meu querido irmão, meu querido jovem, é, nas palavras de Deus, meu filho amado, em quem me comprazo. A partir daquele momento, Jesus passaria a ser a maior bênção visível que a humanidade pôde ter. Chamou 12 homens rudes e simples, judeus, pescadores, na maioria, e constituiu um ministério que, depois de 3 anos e meio, com o mestre dos mestres, estava altamente qualificado para implantar o reino de Deus na terra. E aqueles homens mudaram o mundo. Aqueles homens rudes, iletrados, simples, pescadores, nos 3 anos e meio da escola maior, 24 horas por dia ao lado de Jesus, eles se transformaram em homens que mudaram a história do mundo. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Foram 3 anos e meio de serviço integral em favor da humanidade. Período integral. Dedicação integral. Ele curou enfermos, expulsou demônios, aliviou dores físicas e espirituais e até ressuscitou mortos. Realmente, aos cordeirinhos, Jesus tomou em seus braços. Hoje, no início dessa semana de oração, nós queremos lembrar alguns bons momentos desses 3 anos e meio da vida de Jesus neste mundo. Isaías 61, versos 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o aceitável ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza,
óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Foram muitos milagres que Jesus realizou durante aqueles 3 anos e meio. Sem dúvida alguma, os milagres relatados na Bíblia não representam a totalidade das maravilhas que Jesus realizou durante aquele período. Daqui 3 anos e meio de pregação do seu reino, do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus operou diversos milagres que não foram registrados. Os que foram registrados são apenas para nutrir a nossa fé. João capítulo 20, verso 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, estes que estão relatados, 35 milagres estão relatados, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Capítulo 21, verso 25 de João diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que, tenho a impressão que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Nós estamos considerando a realidade da época em que Jesus andou nesse mundo. O apóstolo João viu os milagres que Jesus fez e diz que os livros todos do mundo não poderiam conter os milagres que Jesus realizou. 3 anos e meio. Irmãos, em cada casa havia um milagre, em cada rua havia milagres, em cada esquina, em cada praça, Jesus tinha realizado milagres. A Bíblia registrou apenas 35 milagres. 37 para quem considera a ascensão, né, de Jesus como milagre registrado. O que é que nós podemos considerar como sendo um milagre? Milagre é aquilo que está além das possibilidades humanas. Por exemplo, é impossível ao homem comum, aos médicos, aos cientistas, a quem quer que seja, a qualquer criatura humana, dizer a um cego de nascença: ó, você vai ver a partir de agora. E esse cego passar a ver. Pegar um pouco de barro, misturar com saliva, passar nos olhos do cego e ele passar a ver. Isso é um milagre. É uma coisa impossível para o homem comum, que é possível só a Deus. Milagre é a manifestação da onipotência de Deus em nossas vidas. Milagre, como nós dissemos, o maior dos milagres é a salvação de um pecador como eu. Milagre é um bandido, um malfeitor, ser reconciliado com Deus e com a sociedade. Milagre é gente boa como vocês receberem de Deus o que não merecem, como ato de misericórdia. E no final ainda receber a vida eterna, como manifestação da graça infinita. Isso é milagre. Milagre é o sobrenatural agindo naquilo que é natural. Milagre é alguém naturalmente atrofiado ser recuperado por uma palavra divina. Milagre é um homem naturalmente morto ouvir o chamado sobrenatural e levantar-se para a vida. Milagre é a interferência das leis divinas nas leis humanas, da lei divina nas leis humanas. Milagre é o mar naturalmente revolto ouvir a voz do Mestre e tornar-se um lago suave e silencioso. Milagre é um mar de águas transformar-se numa superfície por onde pode caminhar alguém ao encontro do Mestre que já caminhava sobre as águas. Milagre é um evento extraordinário que não obedece à ordem natural das coisas. Milagre é alguma coisa extraordinária que ninguém pode explicar. Milagre é o toque da fé de uma mulher sofredora, que pôs nesse ato ousado toda a sua confiança, toda a sua esperança, toda a sua alma, e recebeu a cura silenciosa e completa.
Milagre não se explica. Milagre se acredita, se aceita. Ou cremos ou não cremos neles. Jesus tinha dois grandes objetivos quando praticou seus milagres. Primeiro, provar a sua identidade messiânica. Os profetas do Antigo Testamento disseram que o Messias operaria maravilhas. Quando Jesus realizava um milagre, estava provando que era o Messias prometido. Outro motivo, outro objetivo dos milagres de Jesus, chamar pessoas ao arrependimento. Quando Jesus curava alguém de uma enfermidade, ele lhe dava uma cura física, aliviava os seus sofrimentos materiais, mas o maior desejo de Jesus é que essa alma tivesse seus pecados perdoados e fosse resgatada para o reino de Deus. O milagre é um convite divino para uma mudança de vida, para uma mudança de atitude. Quando Jesus realizava os seus milagres, muitas vezes ele dizia: vai e não peques mais. A realização do milagre objetivava convidar o pecador ao arrependimento e à salvação. Essa foi a razão primeira da vinda de Jesus a este mundo. Os milagres de Jesus provocavam nas pessoas uma atração especial. E eu vou ler alguns textos de Lucas e de João, se vocês quiserem me acompanhar. Lucas 4:37. Diz assim: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Capítulo 5, verso 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada de suas enfermidades. Verso 26 do mesmo capítulo 5 de Lucas. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. O verso 19 do capítulo 6. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Capítulo 8, verso 1 de Lucas, diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. João, capítulo 12, verso 9. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. É interessante isso aqui, verso 10 e 11. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Em Mateus 9, 27, verso 27 e 30, nós queremos abordar aqui um dos milagres de Jesus. Seria nada proveitoso nós relatarmos aqui de uma forma sucinta e corrida 35 milagres de que temos conhecimentos da Bíblia. Vamos falar sobre um milagre especial. Está em Mateus 9, versos 27 e verso 30. Diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Irmãos, é interessante a gente observar o seguinte: em nossas ruas hoje, aqui e ali, de vez em quando, nós encontramos um mendigo cego, ou alguém cego, mas que são, de certa forma, raros, não é verdade? A gente não vê muitas pessoas cegas por aí. Só que nas cidades do Oriente, a cegueira existia e ainda existe em grande quantidade.
A oftalmia era o flagelo do Egito e da Síria. Disse que no Cairo, ouçam-me esses dados, entre uma centena de pessoas, 20 eram totalmente cegas. Olha, de 100 pessoas, 20 eram totalmente cegas, a 10 delas faltava um olho, e mais 20 sofriam de diversos males nos olhos, em maior ou menor grau. Os irmãos têm ideia da quantidade de cegos que Jesus encontrava pelo caminho? E da quantidade de cegos que estavam onde Jesus estava, ouvindo as palavras de Jesus, querendo aproximar-se dele para ter a cura? Nos dias atuais, ainda é grande o número de cegos nos países orientais. E com certeza a situação nos tempos de Jesus era muitíssimo pior. A medicina está muito desenvolvida, a ciência está muito desenvolvida, e doenças que há 200 anos atrás exterminavam cidades, riscavam dos mapas algumas cidades. Hoje ninguém sabe nem sequer o nome delas. Hoje existe muita prevenção contra a cegueira, e muitas vezes ela é até curada. Havia muitos cegos nos dias de Salvador, e diversos se reuniam ao seu redor. Quando aqueles 2 cegos clamaram por Jesus, a misericórdia foi ao encontro da desgraça. No terreno da desgraça, onde era maior a tristeza humana, maior era o poder divino de Jesus. Maior e mais compassivo era o poder de Jesus. Nos dias de hoje, é muito comum as pessoas serem espiritualmente cegas. Sei que em algum lugar do mundo, nesse exato momento, talvez aqui neste lugar, há pessoas que desejam obter a visão espiritual e que anseiam, especialmente, como os 2 cegos do texto, por ver a Jesus. Porque ver a Jesus significa vida eterna. Observem bem que os 2 cegos do relato, na oração, confessaram sua falta de merecimento. Quando alguém diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, essa pessoa não está apresentando ao suplicado nenhum mérito, nenhuma virtude, nenhum merecimento. Quando alguém diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, essa pessoa está dizendo realmente que não tem nada para oferecer ao Senhor. O único apelo dessa pessoa era por misericórdia. Daqueles 2 cegos, ninguém falou em merecimento, ninguém falou em mérito. Nem usou como argumento os sofrimentos do passado. Ó Senhor, eu já sofri tanto, eu nasci cego, eu já tenho 40 anos de idade. Não, ele não usou como argumento os sofrimentos do passado. Aquela perseverança que tiveram sempre em se manter ativos e vivos. Ninguém fez promessas quanto ao futuro, mas somente disseram, tem misericórdia de nós. Na verdade, irmãos, queridos amigos jovens, quem exigir bênçãos de Deus, como se tendo qualquer direito a elas, não vai alcançar essa bênção. Devemos implorar a Deus, como um criminoso condenado à morte apela para o soberano, para o seu presidente. Como um mendigo apela por clemência. Só aquela pessoa pode conceder um indulto que livre a determinadas pessoas da morte. E essas pessoas vão à sua última esperança, na ilusão de obter um indulto e serem salvos da morte. É nessa situação que nós devemos ir a Cristo. Como pecadores condenados à morte, que não tem nada a apresentar diante de Deus, apenas para pedir dele misericórdia. Devemos, como um mendigo de rua, coloca à vista de todas suas necessidades, apelando para a nossa misericórdia. É dessa forma que nós devemos nos dirigir ao Altíssimo, apelando por sua misericórdia. Devemos dirigir nossas súplicas à bondade amorosa e ternas misericórdias do Senhor. Nós devemos orar assim: ó Deus, se tu me destruíres,
eu mereço. Se tu nunca me dirigires o olhar de consolo, não tenho de que me queixar. Mas, Senhor, salva um pecador por tua misericórdia. Não tenho o mínimo direito de pedir nada. Mas como sei que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, olha então, Senhor, para esta miserável alma cega que deseja ver o seu rosto. Irmãos, se alguém tiver muita sede, tiver perto de si um balde e uma corda, ele não vai conseguir absolutamente nada se não houver um poço de onde possa tirar água. Se tiver perto de si um poço com toda a água do mundo e não tiver um balde e uma corda para ter acesso a essa água, também o poço não vai resolver de nada para ele. A fé é o balde pelo meio do qual o homem pode tirar águas dos poços da salvação e beber até satisfazer-se completamente. Quando Jesus perguntou aos cegos: vocês creem que eu posso fazer com ele, que eu posso fazer com que vocês vejam? Vocês acreditam que eu posso fazer isso? A resposta foi pronta e sincera: sim, Senhor, nós cremos. Qual foi a reação de Jesus a essa resposta? Tão pronta, tão rápida, tão sincera: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles imediatamente foram curados. É bem como se Jesus tivesse dito: já que vocês creem em mim, há luz para os seus olhos cegos. Se vocês creem de modo decidido e pleno, não receberão a visão de um só olho, nem uma cura parcial, mas a visão lhes será concedida integralmente. Queridos irmãos, a fé decidida e pronta limpará toda mácula e deixará a nossa visão forte e nítida. Os cegos não tiveram nenhuma dúvida quando Jesus perguntou se acreditava que ele podia fazer aquilo. Eles responderam prontamente, rápidos e decididos: sim, Senhor, nós cremos. Se nós sempre apresentarmos ao Senhor uma resposta rápida e decidida, será rápido o modo como Deus agirá. Nós teremos um milagre em nossa vida, porque cremos em um instante. O poder do Senhor simplesmente acompanhou a fé daqueles cegos. Por terem fé firme, fé genuína, a cura da parte do Senhor aconteceu. Eles tinham fé completa. E quando disseram sim, imediatamente o Senhor lhes concedeu a visão. Sabem por que aqueles cegos foram curados? Por que, irmãos, esses cegos foram curados? Por quê? Por quê? É uma palavrinha simples, vocês sabem qual é essa palavra. Por quê? Creram, porque acreditaram. Quando eles suplicaram a Jesus por misericórdia, e Jesus disse a eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Qual foi a resposta pronta deles? Nós cremos. Imediatamente Jesus os curou. Aqueles cegos não tiveram receio de confessar sua indignidade e impossibilidade. Eles não podiam oferecer nada em troca. Pela sua atitude, aqueles cegos disseram: tem piedade de nós, tem dó de nós. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não vemos nada, não podemos nada, não temos nada para oferecer em troca. Apenas, Senhor, tem piedade de nós. Queridos, a nossa resposta ao nosso Salvador deve ser sempre: sim, Senhor, eu creio que Tu és capaz de fazer isso.
Esses cegos poderiam responder de outra forma: bom mestre, nós cremos que tu estancaste o fluxo de sangue daquela mulher quando ela tocou em tua roupa. Nós cremos que tu podes ressuscitar pessoas porque tu ressuscitaste a Lázaro. Esses cegos não se preocuparam com o que Jesus havia feito a outras pessoas. A questão era eles e Jesus Cristo. Vocês querem enxergar? Há alguns de nós, queridos irmãos, que conseguimos crer que Deus pode sim fazer muitas coisas com outras pessoas. Deus pode curar pessoas, Deus pode salvar pessoas. Os cegos poderiam ter dito da mesma forma: Deus pode ressuscitar Lázaro, curar o fluxo de sangue. Deus pode. Jesus Cristo pode salvar a humanidade inteira. Mas nós devemos aplicar essas palavras mais plenamente a nós mesmos e ouvir o Senhor dizer: você crê que eu sou capaz de fazer isso? Você mesmo, você é capaz de crer? Queridos, pode ser que nós estejamos falando com alguém que foi muito longe no pecado. Pode ser que você tenha concentrado muita iniquidade nesse seu coração tão pequeno. Talvez você tenha pensado que a vida é curta, então precisa ser bastante animada e festiva. E se você pensa que desperdiçou sua vida e agora não vê mais perspectiva de voltar atrás e começar de novo, tenham certeza de uma coisa: ainda há tempo para responder a essa pergunta. Você quer ser salvo? Você crê que Jesus é capaz de fazer isso especificamente, apagar todos os seus pecados, renovar o seu coração e salvar você hoje? Como gostaria que a resposta de todos fosse sim. Ó Senhor, eu creio sim. Creio sim que Deus é capaz de perdoar o pecado. Mas creio sim que o Senhor é capaz de perdoar o meu pecado. Você, querido, é pessoalmente o problema. Deixe de lado as outras pessoas nesse momento e considere você mesmo. A pergunta é feita a você, pessoalmente. Você é capaz de crer nisso? Esse seu pecado, essa sua vida desperdiçada, Jesus é capaz de resolver isso? Tudo depende da sua resposta a essa pergunta. É inútil a fé que sonha em crer no poder do Senhor no tocante a outras pessoas, mas não confia em Jesus para si mesmo. Você deve crer que Ele é capaz de fazer isso. Isso que diz respeito a você. Se você não crer dessa forma, para todos os fins, você não passa de um incrédulo. Se você crê que Jesus pode salvar a humanidade toda e não pode salvar a você mesmo, você é um incrédulo. Está diante dos meus queridos amigos, irmãos, a questão eterna. A única esperança para nós é que Deus, o bendito Espírito, oriente a cada um de nós como os cegos buscaram a Jesus, de forma especial, que nós confiemos como eles confiaram. Diz o escritor que os pecadores não têm metade do bom senso dos pardais. Davi diz assim: não durmo e sou como o pardal solitário no telhado. Já observaram o pardal? Ele está lá em cima do fio. Mas quando ele vê um grão de trigo no chão, ele voa imediatamente e diretamente para o grão de trigo. Aqui tem um pardal com fome e ali tem um grão de trigo. Para que esperar? Para que conversar? Vá direto à fonte.
Quando nós dissemos, aqui tem um pecador miserável precisando de perdão, ali tem um Salvador pródigo em bênçãos, misericordioso, cheio de graça e de amor para nos oferecer. O que nós estamos esperando? Aqui está um pecador necessitado, ali alguém que pode satisfazer as nossas necessidades. Não tem que ficar perguntando, não tem que ficar conversando, arrazoando. Vamos à fonte do perdão, da graça e da salvação. Essas duas coisas precisam ficar juntas, o pardal e o seu alimento, o pecador e o seu salvador. Se você crê que Jesus pode te salvar, olha, o meu apelo nesta manhã é para que você pense uma coisa: se o seu pecado é enorme, se o seu pecado não cabe mais dentro da sua consciência, saiba de uma coisa, maior ainda é a graça de Cristo. Amém? Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi enorme, maior ainda é a graça de Cristo. Eu vou repetir o que eu disse sábado passado. Se você não for salvo, não culpe o seu Salvador, porque Ele fez tudo para que você alcançasse a salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui. Da mais crente à mais descrente, para que possa acreditar como aqueles cegos acreditaram. Você acredita que eu posso te salvar? Você acredita que eu posso te salvar salvo para o reino de Deus? Responda com toda sinceridade: eu creio. Que o Senhor nos abençoe.